Uau, eu sempre gosto de gravar vídeos falando sobre experiências, contando para vocês sobre situações que verdadeiramente o grande Criador do Universo oportuniza que eu venha viver, ser, experimentar. E hoje nós estávamos durante o nosso processo ritualístico de gratidão pela manhã, logo quando nós somos despertados pelo grande Criador do Universo, nós começamos a meditar e durante a noite nós tivemos alguns insights sobre a questão do ritual de passagem na vida. Durante a nossa existência, nós somos condicionados a pensarmos e enxergarmos o mundo de uma maneira que foi herdada pelos nossos pais, pelos nossos ancestrais, mas existe um momento na nossa vida onde a gente passa pela fase do nascimento, a gente entra na segunda fase, que é a fase do crescimento, e durante o crescimento a gente vai aprendendo que nós temos que realmente mudar alguns conceitos que nós temos, que a gente tem que reaprender a fazer determinadas coisas, talvez de uma maneira mais consciente, de uma maneira mais lógica. E a gente percebe que chega um momento na nossa vida, devido às experiências negativas e às experiências positivas, que a gente começa a reavaliar a nossa vida, a nossa estrutura psicológica, a nossa estrutura material. A gente passa a ver e enxergar as coisas de um prisma totalmente diferente. E aí a gente resolve passar de fase, a gente resolve subir degraus na escalada da vida, e para que isso aconteça você tem que entrar num processo, e esse processo envolve o aprender novas coisas, o desaprender coisas antigas, ou seja, você deve quebrar paradigmas, você deve reiniciar a tua mente, você deve começar a pensar de uma forma totalmente diferente. Por quê? Se você faz as coisas da mesma forma, se você pensa sempre igual, os resultados que você vai obter na sua vida serão resultados de igualdade diante da condição do seu pensamento e diante da condição do teu conhecimento. E durante a minha vida eu sempre tive muita curiosidade e sempre tive muita vontade de obter conhecimento. Eu nasci originado de uma família católica, mas acontece o seguinte, que eu nunca me preenchi no catolicismo. Eu sempre busquei algo mais, e eu percebo hoje que as religiões elas não passam de dogmas para que possa, através das religiões, as pessoas serem manipuladas e a gente ter uma sociedade totalmente negativada, uma sociedade totalmente incapaz de pensar por si só. E durante esse processo de evolução a gente foi conduzido a descobertas, ou seja, conhecimentos vieram à tona na nossa vida, no nosso existir, porque tem um ditado que diz que tudo aquilo que você procura, você vai encontrar. E eu comecei a procurar uma conexão maior com o grande Criador do Universo, eu comecei a estudar mais sobre espiritualidade, comecei a me envolver mais com a espiritualidade, a buscar mais uma conexão mais ampla e perceber o seguinte, nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana, nós não somos seres humanos simplesmente de carne e osso, nós temos sim uma alma, nós temos um cérebro que se você perfurar a nossa cabeça, você vai conseguir alcançar qualquer espaço do meu cérebro e do seu cérebro, evidentemente. Mas nós temos uma mente, e a mente ela tem um campo de amplitude muito maior do que o nosso cérebro, e é a nossa mente que realmente nos diz o que nós somos, o que nós devemos fazer e que está diretamente envolvida no nosso processo de felicidade, no nosso processo de crescimento, porque a nossa mente é a nossa alma, e isso é muito maior. As pessoas estudam muito o funcionamento do cérebro, porque o cérebro é uma máquina, mas as pessoas esquecem de estudar o funcionamento da mente. A mente é energia, a mente é vibração, nós somos vibração. Então, para que a gente possa mudar a nossa vida, a gente tem que mudar primeiro a nossa vibração. O que eu estou falando aqui não vai ressoar com total tranquilidade para todas as pessoas, porque para quem estudou, você aprende muito sobre vibração, você aprende muito sobre conexão com o universo, você aprende sobre alinhamento, e você percebe o seguinte, que existe uma sincronização no universo. Ontem eu tive uma experiência maravilhosa, uma rosa do deserto que minha mãe tem lá, ela não estava crescendo como deveria crescer. Eu comecei a estudar sobre rosa do deserto, eu percebo que tem país do mundo que tem rosa do deserto com mais de 5 metros de altura. E aí eu fui procurar o processo para aquilo acontecer. Simplesmente você pega a rosa do deserto, tira ela do seu habitat, ou seja, do caqueiro onde ela está, você corta ao meio a batata e você coloca um plástico, algo que não vai permitir que ela cresça com a raiz para baixo, e aí ela começa a brotar
umas raízes na lateral e fica muito bonito e ela adianta o crescimento dela. Então o que é que eu percebo estudando a natureza, estudando até a rosa do deserto, olhando para os pássaros como um beija-flor, ele voa? É incrível. Eu acredito que o homem que criou o helicóptero, ele observou muito o beija-flor, porque se a gente analisar, tem uma característica muito interessante. O homem que criou o avião, fatalmente ele observou o voo das águias. Então, quando a gente começa a viver um despertar espiritual e a gente começa a se conectar com o todo, o grande criador do universo, ele começa a falar com nós através da natureza, através das flores. Eu estou aqui agora, tem um pássaro sobrevoando próximo a mim. A gente olha de uma forma minúscula, se a gente pegar um microscópio, a gente consegue perceber que ao nosso redor, aqui no chão, tem várias espécies de animais. Então, quando a gente tem um olhar mais amplo para a vida, a gente percebe que nós estamos aqui para um processo de evolução e que nós somos responsáveis também pela criação, porque nada morre. Se a gente pega agora uma planta e corta ela, uma árvore, essa árvore ela vai ter galhos e alguém vai pegar esse galho, vai plantar em algum lugar, essa árvore vai ter uma semente, essa semente vai cair no solo e vai germinar, ou então, no resumir da história, essa árvore ela vai se deteriorar, mas ela vai virar semente, ela vai virar adubo no próprio solo. Então nada morre. Quando nós seres humanos, nós nascemos e fomos criados da terra, ou seja, a parte material nossa, do barro. E quando a gente morre, a gente volta para a terra, a gente volta para o barro. Então tudo tem um processo. Quando a gente para filtrar e estudar melhor o comportamento humano, a vida humana, como a nossa vida realmente ela deve ser resumida, eu acredito que nem resumida, porque eu acredito que a nossa vida ela tem uma amplitude muito grande. E o mais difícil é exatamente as pessoas compreenderem isso, que nós somos maiores do que aquilo que a gente pensa. As pessoas estudam muito sobre a vida material, as pessoas lutam muito para adquirir bens materiais, as pessoas esquecem de trabalhar o mental, as pessoas esquecem de buscar o espiritual, e é realmente no espiritual que vai te trazer a força, a resiliência, a capacidade de superação, a capacidade de superar a dor, porque a dor nada mais é do que um processo mental criado pela própria mente através das nossas experiências. O cérebro, ele nos conduz a um processo de repetir as ações, de repetir os acontecimentos lá do passado. Então geralmente as coisas ruins, elas perduram na nossa mente, elas ficam lá codificadas, e a gente tem que trabalhar muito isso, a gente tem que liberar e deixar a mente expandir, e a nossa mente só expande a partir do momento que nós tivermos uma consciência de elevação espiritual. Então essa passagem ritualística dos ritos durante a vida, nós temos 4 fases: nascimento, crescimento, maturidade e declínio. Por que existe o crescimento? O crescimento é exatamente quando a gente vai aprender pelos nossos próprios erros, pelos nossos próprios acertos. E por que nós alcançamos a fase da maturidade? É exatamente quando a gente tem a consciência do que é bom ou não fazer, do que é positivo ou negativo. E dentro dessa maturidade a gente pode alcançar a sabedoria. Se dentro do processo e do período ritual da maturidade nós não adquirirmos essa experiência de vida, de eliminarmos o negativo e produzirmos e fazermos crescer a cada dia o positivo na nossa vida, a gente vai entrar em declínio. Se você analisar a história da natureza, se você analisar a história de florestas, você percebe que a árvore ela cresce, ela tem um determinado tempo, principalmente as árvores frutíferas. Chega um momento que ela se esvai, ela vai dando menos frutos. A mesma coisa é o ser humano. Por quê? O ser humano tem que entrar nesse processo de crescimento e de renovação. Se você não podar as tuas galhas, se você não limpar as folhas secas que tem no solo, de repente a tua vida vai ficar uma vida muito sem sentido. E às vezes você está carregando muito peso na tua vida, uma mochila carregada de bagagens inúteis, de utensílios que você nunca vai usar. Então eu aprendi o seguinte, eu aprendi a me esvaziar de coisas que não faz mais sentido. Você não deve guardar ódio, você não deve guardar rancor, você não deve ter inveja das pessoas. Todo sentimento negativo, ele vai produzir na sua vida destruição e morte. A morte que eu falo é a morte emocional. O ser humano ele não morre simplesmente quando ele para de respirar. O ser humano ele morre quando ele deixa de acreditar nos próprios sonhos, quando ele deixa de viver a sua vida e ele começa simplesmente a invejar a vida do outro, ou seja, comparar. Ah, o José tem tudo, a Maria tem tudo e eu não tenho nada. Às vezes, quando você parar para refletir sobre todas as coisas maravilhosas que você tem na sua vida, que o grande Criador do Universo ele te dá de graça todos os dias, o ar para você respirar,
a sua família, a sua fala, o seu cérebro, a sua mente, as suas mãos, os seus olhos, você vai perceber que você tem muita coisa, mas o problema é as pessoas acreditam que elas têm tudo quando elas têm muito patrimônio, muitos bens materiais, quando tem carros na garagem, mas as pessoas não acreditam que elas têm muita coisa quando elas têm aquilo que o dinheiro não consegue comprar. E a verdadeira prosperidade, a verdadeira riqueza que a Bíblia fala, a verdadeira prosperidade que o grande Criador do universo tem para dar para o ser humano é exatamente isso. Você ter a consciência de que você é rico daquilo que o dinheiro não pode te dar. E eu aprendi o seguinte, eu sou muito rico, eu sou multimilionário, por quê? Eu tenho tudo que o dinheiro não pode me dar. E as outras coisas que eu desejo, uma Porsche, o dinheiro pode me dar. Viajar para Dubai, o dinheiro pode me dar. Eu sou um bom comunicador, o dinheiro não me dá isso, mas eu tenho vontade de fazer palestras, eu tenho vontade de ter um canal bombando no YouTube, o dinheiro pode me dar, só eu monetizar o meu canal no YouTube, só eu pagar para divulgar mais. Então é o seguinte, eu comecei a ter uma validação maior sobre a minha vida quando eu percebi o seguinte, que eu sou um vencedor e que Deus me concede muita coisa, o Criador do universo, Ele me concedeu um dom, o dom da comunicação, o dom de me expressar, o dom de falar para vocês, o dom de estar aqui gravando um vídeo desse sem ter estudado muita coisa antes, e as palavras vêm com fluidez, com naturalidade, porque eu estou falando da verdade. Então, os rituais da vida são importantes, e é importante você aprender a desaprender. É importante você aprender a buscar o novo, a você buscar conhecimento. Você só vai conseguir passar para a próxima fase, você só vai conseguir alcançar degraus da vida quando você desaprender muita coisa e você deixar o seu ego de lado e você passar a se conectar com o seu eu superior. Existe um eu interior e o eu superior. O eu superior não está acima de você. O eu superior, ele é você. Mas para que o eu superior ele possa evoluir, ele possa se manifestar, você tem que deixar o eu inferior abaixo dele. Para quê? Para que o seu ego não destrua tudo e você não pense que você é o bom, que você é o melhor, e você manter sempre a humildade, você manter esse processo de buscar o crescimento a cada dia. Espero que esse vídeo possa chegar na pessoa que está precisando de receber essa mensagem e que abrace esse código para a vida, que a sua mente é maior do que o seu cérebro e que a sua mente ela é codificada por você. Ninguém é capaz de entrar na tua vida e te fazer infeliz se você não permitir. Ninguém é capaz de destruir os teus sonhos se você assim não aceitar. Então você tem o controle sobre sua vida. Pega esse código e abraça para a vida. Sucesso sempre. Uau!